Nesse vídeo, você verá os 9 ganhadores brasileiros da Mega Sena que ganharam, ficaram milionários e depois perderam tudo. Ficaram falidos e perderam toda a sua fortuna aqui no Brasil. Então, se você ficou curioso para saber quem é esses brasileiros, então fica aqui nesse vídeo até o final que eu te mostro tudo. Antônio Domingos. Em nono lugar, temos o brasileiro Antônio Domingos, que ganhou 30 milhões na Mega Sena e depois perdeu tudo. Antônio Domingos tinha apenas 19 anos e vivia em uma casa inacabada com a mãe, quando ganhou o equivalente a 30 milhões na loteria, em 1983. O prêmio subiu a cabeça e ele foi morar durante 1 ano e meio em uma suíte presidencial de um hotel de luxo em Salvador. Toda noite dormia com uma mulher diferente, além de outras extravagâncias e muitas farras. Como muitos milionários que perderam tudo, o baiano achava que o dinheiro nunca ia acabar. Quando completou 22 anos de idade, comemorou o aniversário em um dos melhores restaurantes da capital baiana e decidiu pagar a conta de todas as mesas. Domingos preferia comprar roupas em vez de lavá-las. Caso o pneu furasse, por exemplo, abandonava carros e motos. Toda essa vida de fantasia durou cerca de 5 anos. O premiado não investiu um centavo sequer, nem no maior sonho da mãe, que era terminar de construir a casa própria. No fim das contas, teve de voltar para a moradia humilde e se virar com um salário mínimo de ajudante de garçom. Fredolino José Pereira. Agora, veremos o Fredolino José Pereira, que ganhou mais de 10 milhões na Mega Sena. Ele não soube administrar o seu dinheiro e acabou perdendo tudo e chegando à falência. Outro ganhador de loteria que perdeu tudo é Fredolino José Pereira, de 71 anos de idade. Ele ganhou mais de 10 milhões na Mega Sena em 2018, com uma aposta feita com a venda de latas de cerveja coletada na rua. Ele decidiu abrir um negócio para fazer o recurso render e servir como aposentadoria. Com um sócio, fundou uma funerária na cidade de Vilmão, no Rio Grande do Sul, mas o negócio não prosperou para o idoso. De acordo com o ex-milionário, um pouco mais de 4 anos restaram apenas 2 centavos na conta corrente, e ele acabou sendo excluído da sociedade da empresa. Com a desculpa de pagar funcionários, o ex-sócio havia pedido cartão bancário emprestado e não devolveu mais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que identificou indícios de falsificação de contratos. Desde a abertura da funerária, o ex-sócio comprou um sítio e uma frota de 10 veículos. Alvino Ferreira. Pois é, e o Alvino Ferreira, que ganhou mais de 1 milhão e saiu gastando tudo, com mulheres, amigos, jogos, carros, e depois chegou à falência, chegou à beira do poço, perdeu toda a sua fortuna. Alvino era morador do interior de Goiânia, quando recebeu, em 1971, o equivalente a mais de 1,1 milhão hoje. O destino do dinheiro de Alvino foi parecido com o de Antônio. Ele gastou todo o prêmio com amigos, mulheres e em 5 anos acabou a festa. O ganhador voltou à vida humilde e hoje vive como uma pessoa comum. Jesus da Silva Fonseca. Vamos lá, em 6º lugar temos o brasileiro Jesus da Silva Fonseca, que ganhou o prêmio de 2 milhões de reais na Mega Sena. E por incrível que pareça, em 6 meses ele perdeu tudo. Você sabia disso? Se você não sabia, então meu camarada, deixa o joinha, deixa o like nesse vídeo para fortalecer esse canal, pois aqui eu trago muitas coisas interessantes para você toda semana. Então deixa aquele joinha, deixa aquele like que isso me ajuda bastante. Jesus da Silva Fonseca atualmente vende bilhetes de loteria em Macapá. Quem não o conhece nem imagina que um dia já foi milionário. O ano foi em 1983, quando ganhou na loteria mais de 2 milhões de reais. O prêmio veio de um dos bilhetes que o próprio Jesus da Silva Fonseca vendia nas ruas da capital do Amapá.
Mas a vitória de Jesus da Silva Fonseca é a prova prática de que o dinheiro que chega rápido pode ir embora na mesma velocidade. O sonho da casa própria, de investir em empresas ou aplicações financeiras, sonho da maioria dos brasileiros, chegou tão perto, mas nunca foi realizado. Em apenas 6 meses, o dinheiro fácil foi usado em festas, viagens e acabou. Hoje em dia, com a saúde debilitada, Jesus da Silva Fonseca conta que se arrepende de não ter poupado parte do dinheiro. Antônio Donizete. Pois é, e o brasileiro Antônio Donizete, que ganhou o prêmio de 6 milhões de reais na Mega Sena. A metade ele gastou em 3 anos, a outra metade parece até piada, mas ele saiu emprestando para alguns amigos, amigos esses que nunca o pagaram, e hoje ele tem uma vida muito precária. Antônio Donizete certamente acreditava que sua vida iria mudar para melhor quando acertou na loteria em julho de 1977 e ganhou 6,3 milhões de reais. O montante foi consumido em apenas 3 anos, boa parte em empréstimos feitos a amigos e familiares que nunca o pagaram. Hoje, Antônio vive de uma pequena renda conseguida com seu sítio em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. Pois é, são histórias muito interessantes, não é mesmo? De brasileiros que perderam toda a sua fortuna depois de ter ganhado na Mega Sena. Afinal de contas, quem é que não quer ganhar 1 milhão de reais na Mega Sena, não é mesmo? Todos querem. Então, antes de continuar esse vídeo, já começa se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho de notificação, pois aqui eu trago muitos conteúdos de curiosidades, fatos, acontecimentos e muitas notícias muito interessantes para você. Então, se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificação que você não vai se arrepender. E outra coisa, se você quiser ser a primeira pessoa a ser notificada de vídeos novos nesse canal, é simples, ativa o sininho de notificação que o primeiro vídeo que eu lançar aqui na semana, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Então, não se esquece, além de se inscrever, ativa o sininho de notificação. Então, como eu sei que você não vai se esquecer, então vamos direto para o vídeo. Nivaldo Eduardo dos Santos. No quarto lugar, veremos o brasileiro Nivaldo Eduardo dos Santos, que ganhou o prêmio de 6 milhões de reais na Mega Sena. Gastou todo o seu dinheiro e no final das contas acabou sendo preso por não pagar suas dívidas. Nivaldo dos Santos foi um dos primeiros milionários da loteria esportiva. Em 1972, com apenas 27 anos de idade, ganhou uma bolada de quase 6 milhões de reais. Do mesmo jeito que os seus colegas ex-milionários, a pouca idade e a falta de experiência para administrar grandes quantias fez com que sua riqueza durasse pouco tempo. Suas extravagâncias incluíam fretar aviões e levar amigos para assistir partidas de futebol pelo Brasil, com tudo pago. Tentou também investir em negócios, que infelizmente não deram certo. Enfrentou mais de 20 processos trabalhistas e acabou inclusive na cadeia por conta de suas dívidas. O ganhador da loteria perdeu tudo e hoje ficou pobre. Caso René Senna. Agora, veremos um caso muito triste. O brasileiro René Senna, que ganhou o prêmio de 52 milhões de reais na Mega Sena. Depois disso, acabou sendo morto a mando de sua esposa para poder ficar com a sua herança. Ex-lavrador e ex-açougueiro, Senna tinha 54 anos de idade quando ganhou o prêmio de 52 milhões na Mega Sena, em julho de 2005. Enquanto curtia a vida tranquila, conheceu Adriana Almeida, de 25 anos de idade, mais nova, com quem se casou. Menos de 2 anos depois, em janeiro de 2007, foi assassinado com 4 tiros, em Rio Bonito, Rio de Janeiro. A viúva Adriana foi então apontada como a mandante do crime, supostamente motivada pela herança de 26 milhões de reais, metade do prêmio da Mega Sena, deixado por René. O caso foi encerrado em dezembro de 2016, quando Adriana foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Caso Otaviano de Sales. E no segundo lugar, temos o brasileiro Otaviano de Sales,
que ganhou o prêmio de 7 milhões de reais na Mega Sena. Ele não teve muito cuidado e acabou sendo sequestrado. Em 2013, o pedreiro Otaviano de Sales Gama acertou as 6 dezenas da Mega Sena e recebeu um prêmio de mais de 7,8 milhões de reais. Sem planos mirabolantes, continuou levando a vida normalmente, não abandonou o emprego e nem mesmo mudou da casa alugada em Guarulhos, interior de São Paulo, onde vivia. No entanto, não foi cuidadoso com quem compartilhou a notícia sobre o prêmio. No mesmo ano, em plena véspera de Natal, Otaviano e um de seus irmãos foram sequestrados. A polícia conseguiu resgatar os dois no dia seguinte, mas os momentos de terror que viveram no cativeiro jamais serão esquecidos. Morador de Uberlândia perde bilhete premiado no lixo. E no primeiro lugar, temos um caso muito inusitado, onde um morador de Uberlândia ganhou o prêmio de 32 milhões de reais na Mega Sena, mas ele não chegou nem a ver a cor do dinheiro. Sabe por quê? Porque a sua esposa tinha acabado de jogar o bilhete por engano no lixo e ele perdeu a numeração e acabou não ganhando o prêmio. Em 2014, um morador de Uberlândia alegou ser um dos ganhadores da Mega Sena concurso 1617, cujo prêmio anunciado era de 32 milhões de reais. Dividindo o pote com outro apostador, o prêmio individual recebido seria de 16 milhões de reais. O problema é que o sortudo apostador não tinha o comprovante para apresentar para a retirada do prêmio. Segundo o vendedor, o bilhete premiado teria sido acidentalmente jogado no lixo por sua esposa. O caso foi parar na justiça e mesmo depois de analisarem as imagens do circuito interno de vídeo da lotérica, na qual o apostador havia preenchido o bilhete, a justiça julgou o caso como improcedente e o apostador nunca colocou as mãos no prêmio milionário. Pois é, são muitas histórias de muitos brasileiros que ficaram milionários na Mega Sena e depois acabaram perdendo tudo. Mas eu te faço uma pergunta: de todos esses casos que eu mostrei aqui nesse vídeo, qual brasileiro você já conhecia? Qual foi o brasileiro que você já conhecia que tinha ganhado na Mega Sena e depois tinha perdido tudo? Escreve aqui nos comentários que eu tô curioso para saber qual desses brasileiros que você já conhecia. Outra coisa, se teve algum brasileiro que você não conhecia e começou a conhecer a partir desse vídeo, então escreve aqui nos comentários que eu também tô curioso para saber qual foi esse brasileiro. Bom, são muitos casos de pessoas que ganharam na Mega Sena e acabaram falindo, perdendo tudo. Mas se você ficou curioso nesse vídeo e quer saber de mais casos, então se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificação, pois eu vou trazer mais casos nesse canal de muitas pessoas que ganharam na Mega Sena e depois ficaram falidos e perderam tudo. Então, para você ficar por dentro desse vídeo, então se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificação, pois assim que eu lançar o vídeo você vai ser o primeiro a ser notificado. Então não se esquecem, se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificação. Então, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima se Deus quiser. Valeu!